tem muita gente com problemas de memória, problemas de taquicardia, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. A pandemia deixou muitas sequelas, tanto física quanto emocional, né? E eu estava estudando esses dias a respeito do nervo vago. O nervo vago, ele é um dos nervos intracraniais que nós temos. E o nervo vago, ele sai da base do crânio, passa pelo pescoço, aqui pela carótida, por trás dos músculos, desce por todo o sistema digestivo e termina lá no intestino. E ele vai levando informação do cérebro para todo esse sistema, toda essa parte aí de digestão e do cérebro, tudo. E ele é responsável pelo equilíbrio do sistema simpático e parasimpático. O que que é isso? É o acelerador e o freio do nosso corpo. É aquela coisa de você estar diante de um problema sério e você ter energia para lutar ou para fugir, né? O Sim, sistema parasimpático cuida disso. E aí, quando esse sistema está desregulado, vamos falar aí numa linguagem bem acessível, quando o freio não está funcionando, você bate, né? vida, né? Capota. E o acelerador não está funcionando, você não sai do lugar, né? Então, esse nervo, esse sistema precisa estar em equilíbrio. E tem como a gente ajudar esse nervo a estimular esse nervo a se manter em equilíbrio. Esse nervo vago, estando equilibrado, o que, que ele pode estar ajudando a tratar? Zumbido no ouvido, ele libera o sistema lacrimal. Às vezes a pessoa fala que está com o olho seco ou que a lágrima está grossa. Muita gente que teve Covid se queixou disso, que a lágrima ficou grossa, ficou parecendo uma nata nos olhos. Ele ajuda nas questões de tosse, da garganta, dor de garganta. Ele passa pelo pescoço aqui, né? Então ele ajuda nessa questão de garganta. Ele ajuda nas questões do sabor. Então, muita gente perdeu o paladar, né, depois da pandemia, e ficou com essa sequela. Então, esse nervo, ele ajuda a trazer de volta o sabor das coisas. Ajuda a controlar a tireoide. Olha como ele é importante, né? Ele ajuda na liberação da bílis. Então, porque ele passa ali por todo o sistema digestivo, e liberando a bílis, ajudando a liberar a bílis, ajuda também a desintoxicar o nosso corpo. Ele ajuda o Nossa. próprio corpo a se desintoxicar. Ele ajuda a eliminar gorduras absorvidas, o excesso de gordura que a gente absorve. Nossa, que Todo mundo tudo! vai querer Que estimular tudo! esse nervo agora, né? E ele ajuda a melhorar o intestino irritável, o pessoal aí que tem intolerância, porque ele termina lá no intestino. Então, ele reguladinho, ele ajuda a eliminar essa questão do intestino irritável, melhora a má circulação, melhora o fluxo mental, a oxigenação e o fluxo mental. Então, isso também vai ajudar ele aqui nas questões da memória que você estava falando, melhora o humor, melhora a depressão, melhora a TPM. Olha que legal. Ele ativa a função mais profunda do sono. Então, quando você dorme para Nossa, eu entrar no também. sono profundo, esse nervo ele reguladinho, ele vai ajudar nisso. E se tiver desregulado, ele pode causar esses sintomas aí também, né? A pessoa fica mais tolerante, baixa a ansiedade, ajuda em quem tem autismo, ajuda a regular, Olha. a ficar mais calmo, porque trata o humor, né? E quem tem déficit cognitivo, quem tem déficit de atenção, TDAH, né, TOD, ajuda também para esses transtornos. Melhora refluxo, melhora toda a digestão, porque ele passa por todo o sistema digestivo. Ajuda a controlar a pressão arterial, porque ele passa ali atrás da carótida, né? Então ele ajuda nisso. Ele favorece na saciedade. Então ele ajuda também a Olha. emagrecer, porque ele traz esse, você come, ah não, já estou satisfeita, né? Ele também ajuda a relaxar, aquele relaxamento que a gente tem depois que a gente se alimenta. É ele que é responsável por isso, porque aí você relaxando, se acalmando, ajuda na digestão dos alimentos. Ajuda no controle da glicose, da glicemia, melhora Nossa, dores, é muito legal. Melhora dores nos músculos e nos ossos, diminuindo o estresse, ele equilibra o freio e o acelerador.
Então, assim, ele vai ajudar o nosso organismo a acelerar diante de um predador, né? Só que hoje o nosso predador é o trabalho, é as questões com filhos, questões com marido, as questões da casa. E esse predador nunca sai da nossa frente. Por isso as pessoas têm tido muito crise de ansiedade, né? A gente não sai nunca do estado de alerta. Mesmo dormindo, a nossa mente não para, então a gente está o tempo inteiro ali com o sistema simpático ativado e o freio não consegue entrar em ação. E aí a gente entra num processo aí de ansiedade, de crises de ansiedade, pânico, mente acelerada e vai desenvolvendo um monte de doenças. E isso vai desregulando o nervo vago. E aí vai piorando esses sintomas todos que eu já falei aqui. Ele ajuda a melhorar a fadiga crônica, porque nesse estado de alerta você entra em fadiga, né? E o que a Neia está falando está se encasando exatamente com todos os sintomas que as pessoas estão sentindo. Nós temos os pontos para ser colocado e equilibrar esse bendito nervo vago. Fala mais sobre o nervo vago, então, Neia. Então, através do biomagnetismo, a gente consegue estimular esse nervo para ele voltar a entrar em estado de equilíbrio. Então, tem alguns pontos aí que eu vou dar aqui de dica para vocês. O ponto orelha, orelha, eu não peguei nenhum imã aqui. Eu tenho aqui, espera aí. Então, o ponto orelha com orelha Orelha, seria o orelha. preto do lado direito e o vermelho do lado esquerdo. É só isso. Você Isso. pode colocar um arquinho. Geralmente, a recomendação é você ficar de 20 minutos a meia hora, mas se passar desse período, não tem problema. Esse ponto orelha, orelha, o que ele vai fazer? Eu vou ler aqui da nossa apostila. Ele controla a função dos 12 pares dos nervos cranianos. Ele causa, ele trata a intoxicação, a paralisia facial, tiques nervosos, nevralgia do trigêmeo e a paralisia dos olhos. Então, ele vai estimular esses nervos que passam por aqui, esses 12 nervos, e dentre eles o nervo vago. E aí ele vai ajudar a tratar todos esses sintomas aqui. Olha que legal. O outro ponto é cervical com sacro. Mostra aí, ó. Cervical. O início da O coluna com o cervical, final da coluna. isso, o final da coluna Lá aqui, embaixo. bem lá aquele Esse, ossinho que é a cartilagem. bem no cofrinho. Isso. Esse ponto, ele vai tratar a disfunção do sistema parasimpático e do simpático, que é aquela questão do acelera e freia. Ele trata hiperidrose, aquela transpiração excessiva nas mãos e nos pés. Hiperidrose, má circulação, sudorese, palpitação, cólon irritável, esternocleidomastoideo com esternocleidomastoideo. É o ECM com ECM. Esse ponto, ele vai tratar ansiedade, disfunção do sistema nervoso simpático. O cervical sacro, ele vai trabalhar o sistema parasimpático, que é o freio. Aqui, o ECM com ECM, ele trata o simpático, que é o acelerador. Ele não vai desregular, ele está fraco, vai aumentar. Não, ele vai equilibrar, vai trazer um equilíbrio para esse sistema. Então, ele regula o sistema simpático, trata a enxaqueca, má circulação, sudorese, palpitação, intestino irritável, insuficiência dos órgãos internos e hipertensão. Então, vê assim, que é exatamente por onde esse nervo passa que dá os sintomas. Ele sai da base do crânio, então ele vai tratar toda essa questão aqui. Ele passa pelo pescoço, desce pelo sistema digestivo, pega todos os órgãos e termina no intestino. Então, ele vai tratar todos os sintomas dessas regiões. Então, aqui ao lado direito vai ficar o preto na pele e do lado esquerdo o vermelho na pele. É aqui abaixo da orelha, ó. Aqui, o esternomastoideu é esse aqui. Aquele outro ponto que a Neia falou é aqui na primeira cervical com o cóccix. Com o sacro. Com o sacro, que é esse ponto aqui. Que também pode usar bulbo raquídeo com lombar, também dá.
isso, se colocar o bulbo raquídeo, bom, o bulbo raquídeo, primeira cervical e Tudo ali pertinho. cerebelo, tá tudo ali pertinho, né? Você coloca o ímã, ele abrange toda essa região, né? Isso. Isso daqui você pode fazer tratamento à distância usando essa mesa potencializadora. Porque como tem a placa aqui, você pode fazer um autotratamento, que é o que nós estamos mostrando aqui. Você pode se tratar e pode tratar as pessoas à distância. Quando está perguntando ponto orelha, se você não tem a placa, na placa é orelha. Em você mesmo, você vai colocar na parte superior da orelha, aqui, ó, na ponta da orelha. A parte superior. Negativo do lado direito, positivo do lado esquerdo. Tem mais algum outro ponto, Neia? Tem o protocolo de recuperação energética, que aí ele coloca todos os pontos ao mesmo tempo para fazer circular essa energia. Que aí pega cervical sacro, que a gente já mostrou, palma da mão com palma da mão, só que aí é polaridade invertida. Normalmente a gente usa o lado direito do corpo negativo e o lado esquerdo do corpo positivo. Mas nesse protocolo, palma da mão, a gente vai inverter. Vai ficar o positivo do lado direito e o negativo do lado esquerdo. E planta do pé com planta do pé. Que aí vai fazer circular essa energia. E o timo com o umbigo. Isso. O objetivo do biomagnetismo é exatamente isso. Fazer com que você entre em equilíbrio para a sua engrenagem, que é o seu corpo, funcionar 100% bem. Aí você vai ter uma boa memória, boa concentração, vai emagrecer, vai dormir bem e por aí afora. Perguntando o ponto do timo, ó, o ponto do timo é esse daqui que fica entre os mamilos com o umbigo. É esse aqui. Com essa mesa potencializadora, você pode tratar seu filho que está lá no Japão, sua tia que mora lá em Manaus, pode fazer um autotratamento. Como tem a placa de ressonância quântica aqui no centro, ela é muito mais rápida. Ele vai ajudar o órgão a funcionar melhor. Disfunção significa o órgão não está funcionando direito. Então, o ímã vai estimular a funcionar melhor. Então, você pode usar todos os dias, se quiser, de 2 a 3 vezes por semana, se você estiver em crise. 30 minutos mais ou menos, quem já tem o ímã. Né? E quem não tem, procura um biomagnetista. Na verdade, é legal procurar para fazer um rastreio completo. E no caso de quem fez radioterapia, iodoterapia, quimioterapia, existe hoje um protocolo, faz já acho que uns 4 ou 5 anos que foi criado um protocolo, que antes de você fazer o tratamento do biomagnetismo, você faz um mecanismo de desintoxicação, eliminar esse excesso de medicamentos que você ingeriu, para depois você fazer o biomagnetismo para tratar a sua queixa. Beijo. Gratidão, Neia. Gratidão Obrigada a todos vocês pela presença de vocês. até agora. Amo. Tchau.